Mateus 25, quem achou, diga glória a Deus. Falei um pouquinho sobre isso de manhã. Diz assim a tradução que eu tenho: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas ou lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando o seu lampião, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas, com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiam. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu vi uma postagem quinta-feira, quinta para sexta, dizia assim: o mundo está escuro demais, mantenha a sua lâmpada acesa. Fazendo menção a esse texto, e eu até fiz um comentário, que o problema não era o sono, o problema era estar vazio. E é isso que nós precisamos entender, e nós vamos meditar um pouco sobre isso. A parábola é uma parábola para a igreja, é a parábola do reino. O reino dos céus é semelhante. Então, essa parábola, essa história, ela é para quem é crente, para quem crê em Jesus, para quem crê que Jesus é o Messias. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Levanta a mão, diga glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Você não aceitou Jesus ainda, irmã? Hoje é uma boa noite. Hoje é uma boa noite para você aceitar Jesus e fazer parte das virgens que vão para as bodas do Cordeiro celebrar com ele. A salvação é de graça e pela graça. De graça você não paga nada, pela graça você não merece, mas Jesus morreu para você. E se você quiser, os seus pecados é completamente perdoado hoje, e o seu nome é escrito no livro da vida. Amém? Ora com ela aí, Mara, abençoa ela em nome de Jesus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Isso é muito interessante. Todas elas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, todas caminhavam juntas e todas dormiam.
O problema não é dormir, o problema não é o sono, o problema não é o cansaço, o problema é estar vazio. Estar vazio é um perigo. E hoje o nosso maior desafio não é estar vazio, é estar cheio de um monte de coisa que não é Deus, ou que não vem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Me parece, irmãos, que hoje o nosso maior desafio é o entretenimento desenfreado. Aquele dia que você está cansado, aquele dia que você trabalhou muito e tudo que você quer é se jogar no sofá e assistir uma série. Ficar na caixa do nada, passando de canal em canal. Você não quer assistir nada, você só quer não fazer nada. Já aconteceu isso com você? E aí a gente é ministrado por algumas coisas do mundo. E aí vai meia-noite, 1h da manhã, 2h, aí você lembra que 6, 7 horas você tem que acordar, então você precisa dormir. Aí você se obriga a dormir, e no outro dia você levanta arrebentado, quebrado, moído. Já aconteceu isso com alguém já? Ou só comigo? Aí você fala, por que eu não fui dormir? É uma rotina que te mantém cansado. E o maior problema não é o cansaço, porque o cansaço é inerente de quem trabalha. Faz parte estar cansado. Faz parte a gente estar até desgastado pelo muito fazer. Mas nós precisamos entender que há um lugar, somente um lugar, que a gente consegue realmente descansar, é debaixo da sombra do Onipotente. Não, me ajuda a pregar, dá a mão para alguém aí, vai. Me ajuda, por favor. Pega aí na mão dela. Aperta até ele dar um glória a Jesus aí. Fala para ele, há um descanso. Fala para alguém, há um descanso. Há um lugar de descanso. E esse lugar não é o sofá. Esse lugar é na presença de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido o que eu estou falando aqui para alguém? É interessante que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Existe um cansaço que não é físico, que não é mental, existe um cansaço que é espiritual. Existe um cansaço que o descanso não resolve. Existe um cansaço que o dormir não resolve. Existe um cansaço que é só quando você coloca um louvor, é quando você dobra o seu joelho, e muitas vezes não tem palavras, mas é o suficiente para gerar azeite e trazer descanso para a sua alma. Quem não descansa nele continua vazio. Há tanta gente trabalhando no reino, irmão, e continua cansada, afadigada, porque nós esquecemos que o descanso não é um lugar, o descanso é alguém, o descanso é Jesus. É interessante que todas dormiram, todas eram virgens. Essa é uma identidade. Você precisa entender quem você é. Pastor, eu aprontei muito, eu fiz coisas erradas demais. A minha vida foi uma vida cabulosa, muito louca. De gandaia e noitada e balada. Só tem uma coisa, querido.
Você não é aceito por quem você é aceito por quem Ele é. A partir do momento que você confessou, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A única religião no mundo que dá um reset na vida, que é nascer de novo, é o cristianismo. É nascer de novo, é um bebê espiritual, você é um bebê na fé. O sangue carmesim lava as suas vestes e você Deus nunca mais se lembra dos seus pecados. Virgem, imaculada, santa, é quem você é. Não pelo que você fez, mas por quem Ele fez você ser. Você precisa entender isso. Que santo não é aquele que nunca caiu, ou aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro de Deus. Se o justo cair 7 vezes Deus o levantará. É isso que diz a palavra. Se você cair 10 vezes, Deus vai te levantar 11. Não importa quantas vezes você caiu, Ele muda a sua identidade. Você é virgem, santa, a noiva de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Não por quem somos, porque se fosse mérito, quem merece estar aqui, irmão? Se fosse mérito, quem entraria no céu? Graças a Deus que é pela graça de Jesus. Amém? Identidade, somos virgens, e todas dormem. E é interessante que Jesus poderia usar qualquer tipo de palavras, Ele podia usar santo e profano, Ele podia usar qualquer outro tipo de expressão, mas Ele usa prudente e insensato, prudente ou loucas. Ela é virgem, ela também tem lâmpadas, todas têm lâmpadas. E o que é a lâmpada, pastor? É um chamado, é um ministério, é estrutura. Todos aqui somos chamados por Deus, temos um ministério dado por Deus, e temos um caminho a trilhar até a salvação, até a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho muito curioso a expressão, e acredito que não seja acaso, porque não creio em acaso na Bíblia, eu creio em propósito. E qual é o propósito de Jesus? Usar a palavra insensata. Insensata é aquela que menospreza o que lhe foi dado. Louco é aquele que menospreza o seu chamado. É aquele que menospreza a sua vida. E tudo aquilo que você não valoriza, você perde. Tudo aquilo que você desonra sai da sua mão. Tudo que você despreza, você perderá. Não é se você tem um dom ou não, você tem um dom. A Bíblia diz que todos, absolutamente todos dentro da igreja têm um dom. Efésios capítulo 4, depois você lê lá. A Bíblia diz o dom de Cristo. Ele chamou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profeta, a fim de que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ou seja, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, há um dom que foi colocado em você. Você é virgem e tem um dom. Você é santo no seu coração, porque Ele te santificou e Ele mudou a tua natureza. Até aqueles mais difíceis no temperamento, de perdoar, até esses, quando entregam a sua vida a Jesus, o seu coração muda. Eu já falei aqui sobre uma pessoa que me perseguiu muito, e Deus mandou eu orar por ela, e eu falei, não quero orar, e Deus falou, você vai orar, e eu falei, não vou. Ele falou, vai, você vai orar abençoando ela, e eu falei, não vou. Ele falou, vai.
E eu comecei a orar por ela, Senhor, abençoa ela, mas não abençoou muito não, só um pouquinho. Até o meu coração ir mudando. E depois de um mês eu já estava, Senhor, abençoa ela, dá vida longa para ela, prospera ela. Porque é impossível você não amar aqueles que você ora, por aqueles que você ora. Quem está entendendo? Então é uma obra do Espírito Santo na Virgem. É uma obra do Espírito Santo de dentro para fora. Quem está entendendo, diga amém. Mas a insensata, ela menospreza o que recebeu. A louca menospreza o que lhe foi dado. Não valoriza o chamado. Não valoriza a posição. E aqui eu não estou falando de posição na igreja, eu estou falando de posição no reino. Porque a posição no reino independe da tua função na igreja, depende do coração que você tem. Quem está aí? As prudentes, fala de um preparo. Aqueles que se antevê. Aqueles que têm zelo, diligente, prudente, dedicado. Quem está entendendo? Então qual é a palavra que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Você tem valorizado o que Deus te deu? Você tem valorizado a sua lamparina? Bendito seja a provação. Bendito seja a provação que me esmagou, que doeu, que gerou em mim uma tribulação, mas essa tribulação gerou um azeite que jorra para a vida eterna. Muitas vezes nós não entendemos os processos que passamos. Lembra? Eu comecei falando que o mundo está cada dia mais escuro. Eu me lembro que a minha mãe, uma vez, vendeu nossa casa em Ribeirão Preto e comprou aqui em Batatais, 40 quilômetros para dentro aí, em algum lugar, uma fazenda, uma chácara, que não tinha água, não tinha luz, não tinha absolutamente nada, só o terreno. E durante 7 dias a gente morou numa Kombi, até que furaram o poço. E Deus tocou no coração de alguns irmãos que foram lá e construíram para nós uns cômodos. E a gente foi trabalhar naquele lugar. E não tinha luz elétrica. E a minha mãe pegou um recipiente assim, de vidro. Ela furou a ponta e ela jogou óleo diesel aqui dentro. E ela colocou um pano assim, uma estopa, e colocava fogo, e aquilo virava uma lamparina. Aquela lamparina, a minha mãe colocava no lugar mais alto do cômodo, para que ela iluminasse todo o ambiente. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, que olha para si e diz assim: a luz é muito pequena. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que olha para si mesmo e diz: é só uma chamazinha. E Deus está dizendo para essa pessoa: continue brilhando. Continue brilhando. Porque por mais que você tenha pouca força, é você que está iluminando. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ei, olha para mim.
Nós precisamos entender que por mais que seja pequena essa lamparina, é o suficiente para iluminar essa escuridão tremenda que está aí fora. Eu pensava sobre isso, eu meditava sobre isso, e o Espírito Santo falava para mim: Daniel, o mundo está cada vez mais escuro mesmo. A Bíblia diz que os dias são maus. Os dias são maus. Mas é impossível, Jesus disse que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está dizendo? Alguém tem celular aí? Cadê seu celular? Pega seu celular. Ô Léo, apaga as luzes para mim. Todas. Você consegue fazer isso? Faz aí. Levanta assim. Levanta. Essa luz só faz sentido. Coloca no rosto de alguém assim, ó. Ó. Eu ilumino ela, ela me ilumina. E todos nós fazemos a luz no mundo. Por mais pequeno que seja a sua luz, por mais pequeno que pareça a sua luz, é a única coisa que o mundo pode ver. É a luz de Jesus que está dentro de você. Pode acender aqui, por favor. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Diga comigo, à meia-noite. O que é a meia-noite? É a hora mais difícil, a hora mais negra, é o ápice da força da madrugada. Quem está entendendo? Na hora que a noite está mais escura, está mais difícil, no momento em que todo mundo está desacreditado, vai ouvir-se um clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Ei, todas estavam dormindo. Por quê? Porque o cansaço é inerente de quem trabalha. Repito, é normal, é natural você se cansar. Você está trabalhando, portanto, vai dormir. Mas você não pode esquecer: a fonte da tua luz não é você. A fonte da tua luz é o Espírito Santo de Deus. Ele deu lâmpada para todos. Todas as virgens têm lâmpada. Você tem estrutura, você tem chamado, você tem ministério, mas o combustível é a vida com Deus. Não é quanto tempo você tem de crente, não é quanto tempo você é membro da comunidade metodista, não importa isso, isso é só para a terra. Sabe o que vale no céu? É o quanto você passa de joelho conhecendo Jesus, caminhando com Jesus. Jesus não falou, você trabalhou pouco. Ele disse, eu não vos conheço. Relacionamento. Jesus não perguntou se você veio na escala. Ele perguntou se você impactou a vida de alguém enquanto trabalhava lá fora. Ele não perguntou para aquelas virgens o que elas estavam fazendo, não! Era onde elas estavam que não estavam com ele. Porque, irmãos, é muito fácil trabalhar para Deus sem Deus. É muito fácil fazer as coisas para Jesus sem Jesus. É muito fácil. Eu fui chamado para estar com Jesus, fazer com Jesus. Alguém entende o que eu estou falando? Perto da meia-noite, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Me parece, lendo o texto,
que o tardar e tardando o noivo tosquenejaram todas e adormeceram. Me parece que esse tardar o esposo, pastora, é proposital, é intencional. Por quê? Porque essa ausência em voltar, esse tardar o esposo, é justamente o que faz a divisão de quem é prudente e de quem é insensato. Se o noivo volta no dia, na hora marcada, antes do tempo, entra todo mundo, está todo mundo bem, está todo mundo lá dentro, está todo mundo com azeite, Léo. Mas Jesus diz, tardando o esposo, e me parece que é intencional. Por quê? Porque é ali que você divide os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Quem ama Jesus de verdade, ou quem está aqui só por conveniência. Vamos lá para a igreja que Deus vai te abençoar. E se Ele não te abençoar? Ele tem que te abençoar? Agora Deus precisa de você, não é você que precisa dele? Tardar o esposo é a intenção de Deus para ver, será que Ele me ama de verdade? Será que ela me espera de verdade? Tem gente que só busca Deus quando o calo aperta. Tem gente que não pode receber nada de Deus, porque se receber de Deus, ele não vem para o culto, ele vai para a praia. Vai para a praia, irmão. Faz uma vigília lá, passa a noite orando. Mas o problema é quando você recebe as coisas de Deus, isso te rouba Deus. Te rouba de Deus. Deus não tem problema em nos abençoar, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem buscou a Deus vai ter recompensa de Deus, é da natureza de Deus abençoar, mas nada que Ele te dê pode roubar você dele. Quem entende o que eu estou falando? O tempo tardando o esposo é justamente para ver, será que eles realmente estão me esperando porque me amam? Eu já dei chamado, já dei unção, dei chamado, eu dei estrutura, agora vamos ver quem é que vai cuidar disso. Quem é que vai cuidar disso? Porque às vezes estamos tão incomodados, tão acomodados, que a gente quer que Deus faça até a nossa parte. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Faz um carinho nas costas de alguém, se você tiver intimidade. Diga para ele assim, ó. Diga assim, a salvação é de graça, mas azeite custa caro. Azeite tem preço. Jesus, quando vai aconselhar uma das 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, ele diz assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Existem ofensas que acontecem na nossa vida só porque nós somos diferentes. Alguém já pegou manga no pé? Quem já? O Itamar foi o primeiro a levantar a mão. Você já jogou pedra em mangueira? Bastante? A mangueira não gosta muito de você não, irmão. Só quem tem fruto leva pedrada, irmão. Só quem tem fruto leva pedrada. Só quem está trabalhando para Jesus faz alguma coisa. Recebe calúnia, injúria, defamação. Faz parte, está tudo bem. O mais importante é que tudo isso gera e produz azeite. Produz azeite. Produz azeite. Irmão,
Na Bíblia eu não conheço ninguém que tomou mais paulada, mais chicotada, mais perseguição do que Paulo. Aí Paulo vira para mim e para você e diz assim: porque a nossa leve, pequena e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que ele está dizendo? Que cada angústia, para cada dia de angústia, haverá uma eternidade de bênção. Para cada dia de calúnia, haverá uma eternidade de vitória. Haverá um tempo de glória para você na eternidade. Porque você renunciou muita coisa para ter azeite. Você renunciou regalias no mundo para ter a eternidade com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? O que nós precisamos vigiar? Qual é a palavra de Deus para mim e para você? Não vale nada tudo que nós estamos fazendo aqui sem Ele. Eu posso pegar a estrada todo dia, perder o meu sábado, o meu domingo, preparando uma mensagem para trazer algo de Deus para você. Se o meu coração não estiver em Jesus, não valeu nada o que eu fiz aqui. Todos vocês vão entrar. Ele vai olhar para mim e vai falar: não te conheço. Você quis edificar o teu reino, não o meu. Vocês conseguem entender o quão pesado é isso? Alguém entende que eu estou falando isso? Paulo disse: eu esmurro a minha carne, eu flagelo o meu corpo, porque ganhando-os a muito, preparando-os a muito, para que eu não perca a minha salvação. Olha para a tua lamparina hoje. E o que é a sua lamparina? É o teu ministério. Porque você pode cantar bonito igual a gente cantou hoje, mas técnica se aprende. Você pode pregar de forma eloquente, você aprende a pregar. Você aprende a pregar. Técnica de oratória, você aprende. Você aprende a manipular a massa, a multidão. É fácil. Mas o altar revela quem tem unção. Ela tem unção, eu senti unção na vida dela. Eu senti a unção de Deus neste lugar aqui. Quem sentiu? Por quê? Porque a prensa extrai o azeite. A pressão forja quem nós somos. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Jesus está dizendo para mim e para você é: ei, olha para a sua lamparina. Não é porque está dando certo, não é porque está funcionando que Deus está te aprovando. Ei, está na hora de parar e repor azeite, porque os dias são maus, mas você vai brilhar na escuridão. É tempo de comprar azeite, irmãos. É tempo de comprar azeite. Ouve o clamor, aí vem o esposo. Se você não está esperando Jesus voltar, reveja a sua vida. Se essa mensagem, quando você ouve, Jesus está voltando, te traz um temor, isso é bom, o Espírito Santo ainda está aí. Mas isso também tem que te alegrar, porque você está esperando esse dia. Quem está entendendo, irmãos? Eu encerro agora, trazendo algo para mim e para você. Muitos de nós queremos vir aqui no final do culto e falar assim: pastor, me empresta um pouquinho do teu azeite? Sabe tudo que o Senhor passou na sua vida? Faz uma oração aqui e vai descendo um download do céu agora, eu vou receber tudo, sem processo nenhum. O processo você passou, me dá um pouquinho do teu azeite? Fala para alguém assim: querido, azeite não se empresta. Eu posso orar por você. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu posso orar e Deus abrir a porta, mas sabe o que Deus quer? Deus quer te encher lá na tua casa. Deus quer que você seja cheio lá na tua casa, e quando você chegar aqui, você seja a resposta de Deus para outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Azeite não se empresta. Processo que se passa sozinho. Eu vou te ajudar. Eu vou tentar fazer
com que o seu processo seja o mais breve possível, mas passa logo o que você tem que passar. Por quê? Porque Jesus precisa de pessoas maduras, saradas, que entenderam que ainda que estejam doendo aqui, que esteja latejando aqui, ele foi chamado para manifestar o reino aqui fora. Quem está entendendo? Porque ele é a luz do mundo. A unção não se empresta, a intimidade não se transfere, vida com Deus não se copia. Você precisa das suas experiências. Você precisa da sua experiência com Deus. O azeite não vem pronto. Ele vem da dor, do choro, da oração secreta, da presença quando ninguém vê. Irmãos, quantas noites sozinho, quantos dias, quantas madrugadas. Você não tem noção. Só quem se sentiu órfão sabe o que eu falei. E o que mudou a minha vida foi ele entrar naquele quarto naquela manhã e dizer: eu vou cuidar de você. Você não está sozinho. Os seus morreram, mas eu não te deixei órfão. Eu sou o Deus dos órfãos. E ele levanta você pela misericórdia dele para cuidar de uma igreja. Processo não se explica, se vive. Eu sei que dói, é difícil, eu já tive aí. Mas você não morreu, você chegou aqui e ele está cuidando de você. Continua caminhando. Continua caminhando. Bendito seja a prensa que extrai de nós o azeite. Bendito seja a dificuldade que nos faz chorar em um dia, mas tem um peso de glória eterno em nós. Bendito seja um dia que você chorou, porque esse dia vai validar uma eternidade com Deus. Deus está chamando a gente a olhar com os olhos espirituais nessa noite. Deus está nos chamando a olhar com os olhos da fé nessa noite e dizer: Jesus, obrigado, porque eu nunca estive sozinho. Diga para alguém assim, com muito carinho, faz um carinho nas costas dele, diga: sem prensa não há azeite, sem processo não há chama duradoura. Deus não te chamou para acender e apagar. Ele acendeu um fogo que vai jorrar para a eternidade, vai queimar para sempre. O atraso do noivo revela os prudentes. Muita gente, você já deve ter ouvido falar, faz 2000 anos que Jesus disse que volta. E não voltou até hoje, não vai voltar. Jesus está vivo. Essa tarde eu estava com ele em casa. Jesus está vivo. Essa madrugada eu falei com ele, ele está vivo, ele foi lá em casa. Que coisa maravilhosa vai ser quando a gente chegar no céu e ver aqueles olhos como chama de fogo. Irmão, eu vou dar um abraço na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, mas eu vou abraçar Jesus. E eu vou dizer: eu te esperei por 30, 40, 50, 60 anos, eu trabalhei para ver os seus olhos. Você está esperando Jesus? Você conhece Jesus?
Nós precisamos tirar os nossos olhos da terra, gente. Não é o meu título, não é o meu cargo, é se eu conheço Jesus. É isso que na eternidade vai contar, é se eu conheço Jesus. Você o aguarda, você o espera. Não importa o tamanho da vossa luz, por mais pequena que seja, continue brilhando. Você está iluminando a escuridão do mundo.